né? Todas as áreas você precisa saber o quanto você é importante, saber se posicionar, saber criar realmente uma mente que constrói, não te destrói, porque a sua mente pode te destruir. E eu não estou aqui para acusar você, tá? Porque nós não somos esse ser que está só aqui agora. Nós fomos criados, né? Nós estamos sendo moldados desde a barriga da nossa mãe. E quais são as informações que você anda recebendo desde essa época até agora? O quanto você tem se priorizado no sentido de, peraí, deixa eu estudar sobre isso. Porque a gente está aqui para isso, gente. A gente está aqui para estudar, para aprender. Não adianta você achar que você fez o 2º grau, fez uma faculdade, acabou, você não tem que preocupar mais com isso. Porque o nosso processo de desenvolvimento, de evolução é constante. E às vezes a gente entra num padrão de querer tudo. Eu vejo assim, às vezes tem gente que segue 5.000 pessoas. E aí tudo aquele monte de informação solta, uma aqui, outra solta ali, uma coisa solta aqui. E a pessoa entra no sufocamento, sabe? Ela entra meio que num desespero. Meu Deus, eu não faço isso, eu não sei aquilo, eu não sei. E aí você não consegue criar uma linha de raciocínio, você não consegue de fato gerar uma transformação na sua vida. Tá? Não quer dizer que você ser bombardeada de um monte de informação solta, sem conexão, vai te levar para ir além. Tá? Ela pode gerar em você, sim, uma questão assim de começar a ampliar a sua consciência para outras possibilidades, mas transformação de fato você vai precisar de acompanhamento, você vai precisar de ferramentas para isso. Porque se fosse tão simples assim, bastava eu seguir 5.000 pessoas que falam sobre isso, eu já daria um passo à frente, eu já começaria a resolver minha vida e tal. Se fosse assim, tava tranquilo para todo mundo, né, gente? Todo mundo já tinha ido bem além. Mas o que acontece é que, às vezes, esse excesso de informação, ele gera desconforto em você, né? Ele não gera clareza para você, né? E é normal a gente querer ir além, tá? Isso faz parte do ser humano, isso faz parte do nosso processo de evolução. A gente conquistou algo, a gente começa a vislumbrar algo melhor. E se você não está vivendo isso, não estou falando só no sentido financeiro não, gente. Estou até no sentido mesmo de se tornar um ser humano melhor. De se tornar um ser humano que contribui com as outras pessoas à sua volta. E contribuição não é só financeiro não, porque eu gosto de ressaltar isso, porque as pessoas às vezes acham que tudo se baseia em dinheiro. Dinheiro, gente, é uma energia. E se você não tem uma energia compatível com o receber, com o merecimento, com o que o dinheiro pode trazer para a sua vida, você não se conecta. É sempre na escassez. Então, por isso que é importante, sabe? Você observar como você está. O que você tem trabalhado aí de merecer? O quanto você tem se percebido, se enxergado? Porque se você não, sabe, acha que, é assim mesmo, tá bom, pra mim sempre foi assim, nunca foi fácil, minha família sempre foi humilde, todo mundo, nunca teve nada, eu também, sabe? Se você ficar assim, gente, e não souber como reverter essa crença que gera a sua realidade, porque a nossa vida, a nossa realidade, ela é a materialização das nossas crenças. O que tem aqui, vai ser materializado ao seu redor. Né? Se eu acho que eu não mereço, se eu acho que eu... E às vezes é inconsciente, gente. A maioria das vezes é inconscientemente. Então, por isso, você precisa trabalhar isso com ferramentas, com técnicas. Quantas e quantas vezes você já leu um postzinho ali, até você ficou com raiva dele, fala, nossa, coisa chata. Às vezes é uma realidade para você. Aquilo ali é algo que gera desconforto em você. Né? Por quê? Porque está lidando com algo que precisa ser mexido. E isso gera desconforto. Né? Mas a gente tem, né, formas para criar isso de uma maneira tranquila, de realmente, sabe, gerar uma transformação em que você vai se perceber assim, às vezes vivendo uma situação e você chegar a falar, nossa, se fosse outra época eu tinha caído de depressão. Nossa, se fosse outra situação, eu tinha chorado noite e dia e eu passei por isso bem tranquila, consegui ter um posicionamento assertivo em relação a essa situação.
Né? Por quê? Porque você vai trabalhando essas crenças aí limitadoras e não é aquela coisa assim, sabe? Vamos tentar descobrir, vamos... Não, essas coisas vão acontecendo de forma natural em você, à medida que você vai recebendo os comandos corretos para essa transformação, né? À medida que você vai entendendo o caminho para isso aí. E é normal, igual teve até uma aluna dentro da imersão que colocou, né, que a gente tem um chat lá, ela colocou que ela tem percebido que às vezes ela está se sentindo super bem, está bem trabalhada na positividade, está fazendo, está acontecendo e de repente ela percebe que ela cai, aí ela entra de novo naquela, né, parte ruim, pesada. Gente, isso quer dizer o quê? Isso é um ótimo sinal. Sabe por quê? Antes você não se percebia assim. Antes você estava sempre naquela frequência da escassez, do comodismo de alguma forma, né? Não é assim mesmo, as coisas acontecem assim mesmo, a vida é assim mesmo, relacionamento é assim mesmo, trabalho é assim mesmo, a minha situação financeira é assim mesmo, tudo era assim mesmo. Então entra naquele conformismo, né? Ou então fica naquela vibração mesmo do, Deus quiser. Quando Deus quiser, aí fica sentado esperando e tal. E quando você começa a trabalhar essa questão do autoconhecimento, o poder da sua mente, você tem noção de quando você está saindo desse alinhamento. E aí você se incomoda com isso, porque você já vivenciou o que é bom, né? Você sabe que aquele caminho ali de mudança, de realmente se perceber, de perceber seus pensamentos, né? Isso é algo positivo e que te coloca mais próximo da criação de uma realidade diferente. E quando você se desentou um pouco, você percebe. E antes você não percebia. Porque antes, 90% das vezes, você estava lá no negativo. Estava vibrando na energia que não te levava a ir além. Que não te deixava ir além. Então, quando você entende isso daí, sabe? É claro que você vai perceber. Você vai começar a achar que você está se sabotando o tempo inteiro. Mas você já se sabotava o tempo inteiro, só que você não tinha consciência disso. Você não tinha essa percepção trabalhada. Né? Então agora você sabe quando você está saindo fora da frequência da criação de uma nova realidade e permanecendo ou entrando na frequência da autossabotagem. Porque você agora já sabe o caminho. E isso é maravilhoso. Porque agora você sabe como fazer. Né? Você agora já está no processo e se não sabe, no método, vai aprender como fazer. Tá? Para você voltar para esse padrão de criação. Né, gente? Que na verdade, quando você vai usando as ferramentas, isso é tão leve, tão natural para você, porque nós somos co-criadores. Nós somos filhos do Criador, então nós co-criamos as coisas na nossa vida. Né? E quando a gente percebe que o Criador já mora dentro da gente, né? Nós somos uma fagulha dele, todos nós, né? Nós temos a nossa centelha divina dentro da gente, e isso gera um poder em você, sabe, de perceber que as coisas que você está vivenciando foram de alguma forma escolhas suas. Pode doer, falar isso, nossa, Carol, jamais que eu escolheria isso. Inconscientemente, por isso é importante trabalhar o autoconhecimento, a mente, né? Entender como essas coisas funcionam para você utilizar desse poder interior que você já tem, de transformação. Porque todos nós temos, gente, todos nós, Deus deu a possibilidade de crescimento para todo mundo. Todo mundo vive no mesmo planeta. Por que pessoas saem lá do fundo do poço, às vezes com todo o ambiente nada propenso para o crescimento, e ela atinge patamares assim altíssimos? Aqui, ó, tudo aqui. Não é esse negócio, ela nasceu com uma estrelinha na testa, porque Deus tem os seus favoritos. Não, gente, não é. Não é assim. Quando você começar a desenvolver o poder da sua mente, começar a ter essa percepção mais ampliada de outras possibilidades, né? Acessar essa sabedoria interna que você já tem. Então, nós temos várias ferramentas de poder mesmo, sabe? De mudar a nossa realidade, escolher a forma que a gente vai se sentir diante de situações, para que a gente não seja tão afetado pelo nosso ambiente, porque infelizmente ambiente tóxico,
a maioria das pessoas vai ter, né, gente? Porque existe, quantas pessoas têm a preocupação de crescimento? Quantas pessoas se preocupam em trabalhar o autoconhecimento, em criar uma realidade diferente? Pouquíssimas pessoas. Então a gente sempre vai receber um pouquinho dessas influências, mas a gente precisa aprender a se blindar, aprender a escolher como se sentir e perceber o que a gente está sentindo, porque tem gente que nem sabe. Quantas e quantas pessoas que eu já atendi, o que você sente? Ah, eu sinto uma tristeza, mas como que é? Aí você começa a puxar, a pessoa não sabe, porque ela nunca parou para se perceber, de fato. Né? E começa muito disso mesmo, sabe? Dos pequenos detalhes, porque aí depois você consegue gerar, tudo começa do pequeno. Tudo começa do muito simples, para depois, sabe, você perceber ali grandes modificações, grandes transformações. E não é algo que você tem que ficar buscando e nem esperando, não. Aquilo ali vai vir à medida que for preciso, você vai percebendo, sabe? E vai percebendo ao seu redor também, porque as pessoas mudam com você. Então, assim, e isso, como eu falei, né, quando a gente se sente bem, a gente se conecta ainda mais com a centelha divina que mora dentro da gente. Porque Deus é puro amor. Então, quando você está bem, quando você está vibrando no amor, a sua conexão com Ele é muito mais fortalecida. E aí o seu poder de criação é amplificado. Né? E esse processo é muito importante, né, gente? É muito importante da gente trabalhar e que muitas vezes a gente deixa passar. Né? E não sabe como fazer também. Você que fica, eu quero, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor. Ai, se Deus quiser, o ano que vem eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou arrumar um namorado, a minha família vai ficar mais unida. Se Deus quiser, Ele já te deu todas as possibilidades para você gerar a transformação que você quiser na sua vida. Isso é importante a gente acolher, gente. Porque se fosse só nesse papel aí, todo mundo, sabe, tipo assim, ficasse só nessa, se Deus quiser, entrega tudo na mão de Deus, coloca tudo nas costas de Deus e não toma atitude nenhuma. Se fosse assim, estava todo mundo muito bem resolvido, se as coisas funcionassem dessa forma. Você precisa assumir o seu poder, o seu papel de co-criadora da sua realidade. As coisas só vão ser diferentes, não é porque virou um dia para o outro, hoje para amanhã muda alguma coisa, gente? Se eu não fizer nada, não muda. Você sabe muito bem que não muda. Você vai continuar tendo dívida, você vai continuar, às vezes, tendo um relacionamento que não é legal para você, ou sozinha, ou sem ser enxergada pelos seus colegas no ambiente de trabalho. Às vezes isso gera dor em você, né? Gera aquela sensação de que as pessoas não gostam de você. Então, se você não mudar o seu interior, se você não perceber, se você não ativar esse seu poder interior, você vai continuar construindo a mesma realidade. Ou às vezes até pior, porque se o seu interior piorar, se você ficar mais triste, mais baixo astral, mais se invalidando, mais disso vai ser externalizado, materializado na sua vida. E eu sei que falar isso dói, gente. Dói porque às vezes a pessoa está vivendo algo que ela nunca gostaria de viver na vida. E eu já passei por isso, porque eu já tive muitas questões muito desafiadoras, muito tristes na minha vida, assim, que eu jamais imaginaria que eu pudesse mudar isso. Né? Então, quando a gente tem essa consciência, e eu todas as vezes estou tentando passar isso para vocês, né? Gerar essa consciência em vocês, e eu sei que não é tão claro quanto parece, né? Quando a gente fala assim, fica parecendo que eu estou falando algo muito distante, que é algo que, sabe, acontece com um ou com o outro, não é para todos, mas é para todos. Tá? As oportunidades são iguais, todos nós estamos no mesmo planeta, todos nós temos acesso às coisas necessárias para ir à frente, sabe? Para chegar em outro nível. Deus nos deu todas as possibilidades, mas a nossa mente é que limita isso. É a sua mente que vai limitar você de estar num castelo ou estar numa tenda. Sabe? É a sua mente que vai definir se você merece tudo de bom, se você merece ser feliz em todas as áreas da sua vida, ou se você merece ser feliz só em uma área, porque a gente não pode ser feliz em tudo. Então é a sua mente que vai criar a sua realidade. E se você não investir nisso aqui, ó, na sua mente, na criação de uma mente realmente que gere poder para você, você vai continuar vivendo mais do mesmo. E quantas pessoas morrem vivendo mais do mesmo?
né? Então, assim, e mais do mesmo, gente, não é no sentido mesmo de ter, às vezes, algo, uma vida muito escassa, sabe? Muito limitada, uma vida cheia de eu não posso, eu não consigo, não é pra mim. Isso é ter uma vida escassa. Agora, não estou falando no sentido de ter uma vida simples, não, porque muitas pessoas querem uma vida simples e eu acho muito legal também isso. Mas eu estou falando no sentido de você escolher. Não, eu quero estar no simples aqui, mas eu posso. Amanhã, se eu não quiser estar numa, sabe, em algo mais refinado, por exemplo, é você poder escolher, não estar obrigada naquela situação. Então, isso tudo é a mente da gente que gera, que cria. Né, que tira até a sua vontade de correr atrás, de fazer acontecer. E quando você está com ela bem alinhada, você percebe até quando você está se sabotando, quando você está saindo do prumo. Né? Então, isso é algo que a gente precisa, isso é algo que na verdade não tem preço. Não tem preço você perceber isso. Você se tornar autora da sua história. Né, criar uma história de vida diferente, você ser a primeira pessoa aí da sua família que, sabe, vai ser bem resolvida e honrar todas as outras pessoas, as outras mulheres, às vezes, que sofreram muito, né, que desconheciam essa possibilidade. E hoje você tem acesso a isso, a essa informação, tem acesso tem como escolher, né, acessar informações que vão te favorecer. Então, é muito importante você ter esse olhar, tá? De que você merece, sim, viver algo diferente, viver algo melhor, com as pessoas que você ama, com quem você escolher, né? Com quem for contribuição na sua vida. Então, isso é extremamente importante. E é uma decisão que só você pode tomar. Não vai ter um 2023 diferente se você não fizer nada diferente. Não vai ter, gente, não tem como. Se fosse assim, você já tinha... Todo ano você fala isso. E todo ano você está subindo de nível. Todo ano sua vida está bem melhor. As coisas estão acontecendo. Você está chegando no final do ano e se surpreendendo. Falando, uau, esse ano valeu por 10 da minha vida. Tá acontecendo isso? Não tá, pelo fato de uma programação aqui, ó. De uma não, várias. Várias crenças, várias programações, várias coisas que te sabotam. Que não permitem você ir além. E se você não trabalhar isso aqui, não adianta. Não adianta, né? Ficar esperando um milagre sentada, não. Porque não vem, gente. Se fosse assim, todo mundo estava bem resolvido. Todo mundo. Todo mundo estava realizando, fazendo, acontecendo, né? Na vida. Mas a gente precisa investir em algo que não tem preço, tá? Porque às vezes as pessoas, tudo para elas são caro, tudo, isso é caro. Gente, conhecimento não é caro, gente. Conhecimento é algo que você vai levar para qualquer lugar onde você for. Conhecimento é algo que você pode ser contribuição para outras pessoas com seu conhecimento, né? Fazer o mundo dessas pessoas ao seu redor melhor através do seu conhecimento, né? Falta de conhecimento é que é caro, gente. Ignorância é caro. Né? É o preço que a grande maioria paga da ignorância.